Mensagem do céu. Chegamos aí no capítulo 30, hein, queridos? Daqui a pouco mais um curso concluído. Quanto tempo nós estamos juntos aqui com o curso de Mishlei. As palavras do filho de Agur, filho de Aké, a profecia, a declaração do homem. Deus está comigo, e eu serei capaz. Nossa tradução está completamente diferente. Eu vou pegar para vocês como está a nossa tradução. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, fatiguei-me, Deus, estou exausto. Não é? E é impressionante como é diferente a tradução. As palavras são de Shlomo, mas ele juntou Agar, entendimento, e Biná, e disse sua profecia sobre esse assunto. Shlomo, então, sentiu-se uma vez que Deus estava com ele, deu-lhe sabedoria sem precedentes. Ele certamente o salvaria de qualquer cilada, e ele poderia fazer o que desejasse sem temor de que seu coração se desviasse de Elohim. Você sabe, não é? Eu sei que as mulheres de Shlomo acabaram desviando o seu coração da verdade. Agur, ele era um sábio contemporâneo do rei Shlomo, cujos ditos foram incorporados em Mishlei, provérbios, pelo próprio Shlomo. Nesse capítulo, os escribas do rei Ezequias copiaram as palavras de um sábio chamado Agur, filho de Aké, que estava encarregado da música cerimonial em resposta às questões que ele formuladas por Itiel, Deus está comigo, e a outra ocasião por Itiel e Ucal, eu serei capaz. Dois homens de sabedoria. Assim, o versículo seria traduzido por palavras de Agur, filho de Aké, ao mestre da música, não é? A declaração de um homem para Itiel e Ucal, né? Essa seria a melhor tradução para a gente. Então, na verdade, as palavras do nome das pessoas, elas têm a conotação de Deus está comigo, e eu serei capaz, não é? E a colocação para nossas vidas é que muitas vezes nós podemos dizer: olha, Deus está comigo, eu serei capaz, e ainda assim nós cometemos grandes coisas erradas, queridos. Nós cometemos grandes erros. Nós precisamos ter entendimento sobre essas questões. Eu estava ouvindo aí uma declaração, eu não lembro, queridos, de quem que foi, uma cantora que morreu aí recentemente de Covid, e ela deixou um áudio, acho que passaram um áudio aí para mim, dela dizendo bom, diz lá no áudio que supostamente seriam as últimas palavras dessa cantora Fabiana. Não sabemos se realmente veio dela, mas dizendo: olha, isso que está aí não respeita cor, raça, sexo, se é salvo, se não é salvo, se é crente, se não é crente. Então ela fez uma declaração, se foi essa declaração dela também, porque hoje em dia, queridos, pegar uma voz parecida e colocar lá é a coisa mais simples do universo, né? Até as máquinas imitam a voz dos outros agora. Mas pelo menos eu achei bastante sóbria a declaração que ela deu. De alguma maneira, esse começo diz exatamente isso. Nós muitas vezes vamos saindo, fazendo alguma coisa, dizendo: não, Deus está comigo, eu serei capaz. E muitas vezes, queridos, nós não temos capacidade nem de discernimento, nem de discernir aquilo que está à nossa frente, nem de julgar alguma coisa que está diante de nós, não é? O Eterno tem trabalhado com a minha vida do meu esposo no sentido de nós santificarmos Ele nas nossas vidas pessoais, separadas das pessoas, né? A cada dia que passa, a impressão que eu tenho é que o Eterno nos tem santificado de uma maneira que eu desconhecia que era até possível a gente fazer isso. Sempre, queridos, que acontece alguma coisa, eu principalmente, meu marido também, mas se eu vejo alguma coisa que eu não concordo, está injusto para mim,
Eu falo, fico falando, amor, como é que pode, como é que pode, como é que pode, como é que não pode, né? E o meu marido ontem, ele ficava me dizendo, querida, eu comecei a falar com ele e falou, querida, você quer que o Eterno fique entristecido com a gente? A primeira vez, mas é um ímpeto, né, queridos? A gente volta a falar de novo. E aí o meu marido pela segunda vez falou, você quer levar uma bronca do Eterno? E eu parei na hora, porque eu não quero entristecer o Eterno. Mas nós temos um ímpeto dentro de nós e muitas vezes nós não aceitamos algo que nós consideramos injusto, não é? Então, queridos, o Eterno tem me ensinado a santificá-lo, a mim, o meu marido, a santificá-lo na nossa intimidade, nas nossas conversas, não trazermos a vida de ninguém, não trazermos coisas que fazem contra a gente, entre nós. A gente não... várias vezes nós desviamos, muitas vezes ele mais do que eu, ele me desvia de falar alguma coisa que eu fico realmente inquieta com alguma injustiça, como é que pode, como é que isso está acontecendo, como é que isso, e o meu marido vem e fala, querida, você não quer entristecer o Eterno, não é? Você não quer ser repreendida por ele. Então é importante, queridos, que nós aprendamos a santificá-lo. Deus está comigo, eu serei capaz, se o Eterno realmente for comigo, e se me capacitar. Nós somos sim capazes de fazer muita coisa errada. E aí nós corremos para Ele pedindo para Ele corrigir o erro que nós fizemos, e ainda assim Ele olha para nós com olhos de misericórdia e corrige os nossos caminhos. Versículo 2: eu sou mais rude do que qualquer homem, e nem tenho entendimento humano, nem estudei a sabedoria para que eu possua o conhecimento das pessoas de santidade. Não é? Itiel e Ucal fizeram perguntas sobre as origens do mundo, os obscuros detalhes da criação, indagações de cunho filosófico, de cunho metafísico. Eles propuseram as suas próprias teorias. Agura explica dizendo que o conhecimento que eles buscam não pode ser alcançado nem pelo intelecto humano, nem pelo esforço humano, mas somente pela revelação divina, feita aos homens que têm uma grande santidade. O conhecimento das pessoas de santidade é diferenciado. Se você deseja esse conhecimento, queridos, eu estou em busca desse conhecimento, e esse conhecimento só vem quando a gente consegue controlar. O Eterno tem trabalhado nas nossas vidas algumas coisas bem complexas ultimamente, na minha opinião, pelo menos, eu que estou sendo ministrada e recebo as ministrações, para a gente não pensar mal, né? Para a gente não ter pensamentos de mal, pensamentos pessimistas. Queridos, eu acho que eu já nasci pessimista, eu não me recordo de ter sido otimista, né? Não que eu tenha de ser otimista, mas eu tenho de ter confiança no Eterno, não é? Vocês que convivem comigo, principalmente pelo meu conhecimento com relação às coisas do tempo do fim, e desde a morte do meu filho que eu me envolvi com relação ao conhecimento científico, as esperanças, acho que de qualquer pessoa que convive comigo também, não deve ser simples de desenvolver, mas o Eterno quer que eu tenha esperança. O Eterno quer que você tenha esperança. Ele quer que nós vivamos os nossos dias esperando o bem. Então, queridos, a minha mente nesse momento, ela está sendo convidada pelo Eterno a fazer o impossível. Eu estou sendo honesta com vocês. Queridos, pessoas que vieram de um quadro de rejeições, de espancamentos, violências, é muito difícil olhar para o mundo de um modo otimista. É muito difícil, né? É mais fácil se esperar o mal do que o bem. Então é muito importante que você tenha entendimento de que o Eterno, Ele está trabalhando conosco para que nós esperemos o bem. Se nós falamos Baruch haba Beshem Adonai, bendito é aquele que vem em nome de Hashem, nós estamos esperando o bem, queridos. Ah, céu, é que você não sabe o que está acontecendo. Cortaram o meu salário, ou outro, demitiram o meu marido, né? Ou outra, olha, perdi o meu marido. Queridos, nós estamos inseridos num contexto onde as notícias ruins, elas chegam de caminhão e as boas notícias chegam de Uber.
não é? Então, amados, nós temos de olhar que uma colocação de uma pessoa de coisas positivas para a gente tem tanto valor quanto um caminhão de coisas negativas que ocorreram. Nós precisamos valorizar as coisas que o Eterno faz. Olhar que Ele nos mantém com vida. Ontem de manhã eu orei ao Eterno agradecendo pelas coisas que foram impedidas de ocorrer, de negativas. Eu não sei quantos, queridos, podiam ter morrido, há coisas que eu não sei, amados. Nós fizemos o que o Eterno nos orientou e eu não tenho a menor ideia do que foi, qual o impedimento de destruição e morte sobre a vida das pessoas. Eu não tenho como alcançar o que foi feito pelo Eterno, ainda que, enfim, eu não compreenda o curso das coisas, mas nós temos de agradecer por aquilo que nós não vimos que Ele nos livrou as pessoas que nós amamos. É muito interessante que a pessoa aqui desse escrito, ele nega possuir o nível de conhecimento, faltam-lhe níveis ascendentes da Rohmá, a sabedoria moral, divinamente revelada, não demonstrável, de Biná, entendimento, para absorver e aplicar a sabedoria, a Da'at, uma clara e palpável posse da sabedoria moral, a qual pavimenta o caminho para a concessão devida do conhecimento possuído pelas pessoas de santidade. Além disso, ele insiste que é rude, faltando-lhe até o simples bom senso das pessoas comuns, ou mais simples concepções de lógica. Ele não possui nada pessoalmente. Todas as coisas que ele recebeu provêm completamente do Pai das Luzes, de modo sobrenatural. Né? Quem subiu ao céu e desceu? Esse texto é fantástico, né? Quem subiu ao céu e desceu? Quem juntou o vento nos seus punhos? Quem envolveu as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Você saberia? Queridos, é evidente que aqui, num livro judaico, não vai admitir que esse texto está falando do Mashiach e Yeshua, não é? As 5 partes do versículo, ela vai dizer sobre as questões da criação do universo, não é? Como 2 espécies da matéria ou energia primária surgiram para constituírem-se respectivamente em céu e terra, quem designou seus lugares e determinou suas dimensões, quem estabeleceu a camada da atmosfera em volta da Terra para tornar a respiração aqui possível, que nós pudéssemos respirar aqui, quem ordenou o universo pelas leis que nós temos do que nós chamamos de gravidade, pode ser energia, não é? Pode ser magnetismo, enfim. Quem reuniu as águas do cosmo em oceanos limitados pela Terra, que evitou o planeta de ser completamente inundado? Essas perguntas envolvem os 4 elementos básicos da criação, que é o fogo no céu, a água e o ar na terra, e finalmente os questionadores perguntam sobre a primeira causa da emanação, o primeiro intelecto. Esses 2 filósofos clássicos chamam o Pai e ao Filho e pretendem o conhecimento de todos esses mistérios somente sobre eles. E não estão abertos para a investigação humana. Não é? É muito interessante que o Eterno, ele tem tratado as nossas vidas na revelação de quem é o Filho dele. Não é? Quem subiu aos céus e desceu, nós sabemos que uma pessoa vai subir ao céu, já subiu ao céu e vai descer. Ele vai voltar novamente. Mashiach vai voltar para nós, queridos. Confie no que eu estou dizendo, porque está escrito.
confie. Ele subiu aos céus e ele vai descer, não é? Quem juntou os ventos nos seus punhos, eu vejo de uma maneira clara o Eterno segurando os ventos por meio dos malachim dele, os anjos dele, nos 4 cantos da terra, antes da grande dificuldade que nós teremos, inclusive de estar até na superfície desse planeta, não é? Quem envolveu as águas na sua roupa? Nós vimos o Eterno tratando de uma maneira tão clara, abrindo o mar para o nosso povo passar ali. Nós vimos o Eterno estabelecendo a medida de água sobre toda a terra, e eu creio de todo o coração que esse envolvimento dessas águas não se tratam somente das águas aqui de baixo, mas das águas que estão acima de nós. E esse envolvimento que ele chama com as próprias vestes, impedindo que as coisas venham sobre as nossas vidas. E se nós temos de ser revestidos da Ruach HaKodesh, se nós temos de ser revestidos da pessoa de Mashiach Yeshua, nós temos a vida deles como vestes sobre nossos corpos. Em nome de Yeshua, que as suas águas sejam também envolvidas nas vestes, que é a Ruach HaKodesh, que um dia pairou sobre a superfície das águas, segurou a superfície das águas, e ela pode reter também a superfície das tuas águas, para que você não se perca. Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Será que você saberia? E é interessante que nesse tempo, queridos, nós tanto não podemos anunciar o nome do Eterno, como o nome de Yeshua passa agora a ser anunciado de uma maneira bastante tímida comparado com os nomes que foi dado a ele por cada nação, por cada povo, né? Então que o Eterno venha trazer a revelação primária de o nome do Filho, para que nós possamos ter a propriedade, por santificação, de recebermos o nome do Pai. Toda a palavra de Elohim, no versículo 5 do capítulo 30, é refinada, e ele é escudo para aqueles que nela se refugiam. Aqui então Shlomo vai dizer: agora eu vejo que toda a palavra do Eterno é refinada, purificada de qualquer falha. Ela é um escudo e um abrigo para salvar aqueles que se refugiam nele do erro. Ele não salva aqueles que confiam no seu próprio intelecto, como eu, pois se eu não tivesse confiado em meu próprio intelecto, dizendo que eu iria aumentar o número de mulheres e não iria me afastar da Torá, eu não teria tropeçado no pecado, tá bom? Então a gente volta agora para as palavras de Shlomo. Nós temos essa intercalação dos sábios que foi colocado no período do rei, que eu tenho até de pegar o nome desse rei, queridos, que está como Hisquiá, eu acredito que é Ezequias, eu tenho de ver direitinho, mas eu vou ver se é do período de Hisquiá e Ezequias. E aqui nós voltamos para as palavras do próprio Shlomo. E essas perguntas nós devemos confiar no testemunho da Torá, que o universo foi criado do nada pela totalmente criativa palavra de Elohim. E o relato da Torá sobre a criação é como um precioso metal refinado, puro de toda falsidade, o ouro puro. Enquanto os antigos filósofos alcançavam no máximo uma verdade adulterada, e as pessoas amam a verdade adulterada, porque a mente que não é refinada pela santificação, ela vai aceitar a mentira como verdade e amar a mentira. Aqueles que se refugiam no Eterno não se perdem pelo ilusório filosofar, pela ilusória ciência, por aquilo que a mente pode alcançar ou atingir. Aqueles que se refugiam na Torá, ele vai ser provido de um escudo, que eu e você possamos nos refugiar na Torá continuamente, e que o escudo nosso, o escudo para as nossas vidas, tenha um efeito permanente até aquele dia, queridos, onde nós teremos de estar diante do Eterno, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Tá bom? Vamos dar recadinhos. Beijos da Céu.
da Céu. Queridos, deixa eu dar beijinho aí para vocês. Beijinhos para vocês. O Eterno nos santifique, viu, queridos? Marileuza, beijos no coração. Marisa tá com o papai. Beijos no coração, meu amor. Olha só. Beijos no coração, Maressa. Beijos no coração, todos aí que estão ligados aí no som do céu daqui, né? Minha família querida. O Eterno bendiga vocês, em nome de Yeshua. Beijos no coração, Vanessa Polidório. A Vanessa dizendo que lidar com rejeições, falecimento, né, de familiares, né, um novo casamento, e aí uma série de coisas trazem um prejuízo muito grande. Mas, Vanessa, a gente tem que olhar para o nosso Mashiach, tudo que ele passou, não é? E ele não nos rejeitou, ainda que nós tenhamos rejeitado ele tantas vezes. Então, eu tenho aprendido a amar as pessoas e procurar compreender as motivações delas, não é? Todo mundo tem uma motivação, ainda que errada, e a gente tem de amar, que o Eterno só requer de mim e de você a mesma coisa, que nós amemos, não é? Em nome de Yeshua, que você seja guardada e protegida. Mas vamos seguindo, vamos orar. Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós invocamos o Teu nome para o bem. Pai, nos ajude a não confiar em nós mesmos. Nós somos pessoas de ímpetos. Nos ajude a estarmos confiados na rocha, que é Mashiach, e a termos nossos dias voltados para Ti. Tenha piedade de nós, meu Pai. Tenha piedade. Ajuda-nos a sermos dependentes somente do Teu falar, da Tua atuação sobre as nossas vidas. E que assim nós sejamos aceitos, procedendo corretamente. Que o Senhor fale conosco nesse dia, encha nossas vidas de esperança e nos ajude a olhar firmemente para o Senhor, porque o Senhor nos tem feito bem, meu Pai. Eu sei que o Senhor nos tem feito bem. Ajuda-nos a não sermos filhos resmungões, rabugentos, filhos ingratos, mas a sermos filhos que agradam o seu coração. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, assim seja. Mensagem do Céu.